Boa tarde! Está começando o Jornal Global News dessa semana. Aqui falamos das principais notícias da semana que você precisa saber. Confira os destaques de hoje. Entrega dos laudos para os 584 expostos ao amianto que foram examinados no projeto de rastreamento. Aumento nos preços de produtos farmacêuticos. E novidade no Global News, hein? Com o quadro Giro Policial com Orlando Miranda. Tudo isso e muito mais você confere agora no Global News. Um gravíssimo acidente na BR-242 no município de Rui Barbosa na noite do dia 30, onde uma van que transportava 14 pessoas que voltava de um encontro familiar chocou-se com uma carreta, deixando um saldo de 11 mortos e 4 feridos. A cidade ficou abalada, das 11, 9 pessoas eram da mesma família e pessoas muito conhecidas na cidade. O prefeito de Rui Barbosa, o senhor Ney Dias, decretou luto de 3 dias e soltou uma nota de solidariedade, abre aspas, em nome da gestão municipal, com profundo pesar, expressamos nossa tristeza em virtude do trágico acidente que vitimou moradores do nosso município. Nós solidarizamos com as famílias e amigos das vítimas e oferecemos nosso apoio nesse momento de luto, fecha aspas. Uma mulher que participava de uma audiência judicial virtual como vítima de violência doméstica surpreendeu os presentes ao revelar que estava sendo mantida em cativeiro pelo próprio agressor durante a sessão. O caso aconteceu nesta terça-feira, no dia 1º de abril, e mobilizou autoridades do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Durante a sessão, uma servidora do Tribunal de Justiça questionou onde a mulher estava, o que levantou suspeita entre os presentes. Em um ato de coragem, a vítima conseguiu gravar uma imagem do agressor sentado ao seu lado e mostrou a filmagem para os participantes da audiência, alertando sobre a situação de perigo. A reação imediata dos representantes da Justiça permitiu que medidas fossem tomadas rapidamente. Após a descoberta feita durante a audiência, forças de segurança foram acionadas para resgatar a vítima e deter o agressor. A polícia investiga as circunstâncias do crime e verifica se há outros envolvidos. O homem, que já respondia por violência doméstica, poderá enfrentar novas acusações, incluindo sequestro e coação. O influenciador digital Igor Moura, de 27 anos, foi preso na manhã de terça-feira do dia 1º em Vitória da Conquista sobre a acusação de estelionato eletrônico, exploração de jogos de azar e crimes contra a economia popular. Igor Moura, que costumava postar fotografias de festas e baladas extravagantes e viagem por várias partes do mundo, foi preso e acusado de enriquecimento ilícito mediante ilusão aos seus 26 mil seguidores que apostavam nos cassinos virtuais como o jogo do Tigrinho. Por ele, está impulsionado nas redes sociais e foi detido em sua residência, juntamente com seu companheiro e uma amiga no bairro Boa Vista. Uma apresentação de Gogo Boys durante um evento promovido pela Prefeitura de Coelho Neto, no interior do Maranhão, virou caso de polícia. O show foi realizado no último sábado, dia 29, e gerou grande repercussão na cidade, localizada a cerca de 365 quilômetros de São Luís. O evento foi organizado para celebrar o Mês da Mulher. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, mostram os dançarinos usando roupas íntimas, simulando atos sexuais e interagindo com o público. Em um dos trechos gravados, um dos artistas aparece vestido de bombeiro, fazendo referência a fantasias eróticas. A Secretaria Municipal da Mulher divulgou uma nota oficial sobre a programação, mas não mencionou a apresentação dos Gogo Boys. No comunicado, a Prefeitura descreveu o evento como uma oportunidade de entretenimento, aprendizado e diversão, destacando a realização de torneios esportivos e da primeira marcha contra o feminicídio na cidade. A polícia segue investigando o caso. Um traficante em fuga pela BA-263 morreu em um grave acidente. João Sebastião Pereira, um homem de 42 anos, morreu em um acidente de colisão envolvendo um ônibus da aviação Rota, quando fugia da polícia. O fato ocorreu na região do Barro Vermelho, quando houve a colisão e sua caminhonete capotou e atingiu o ônibus, que acabou tombando na rodovia. Durante a abordagem, foram encontrados na caminhonete 198 tabletes de maconha, um aparelho celular, 3 chips e 12 cartões de crédito.
todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia Territorial de Itambé. Morre Wanda Chase, aos 74 anos, a marca do jornalismo baiano e uma colaboradora por tempos da TV Bahia. Nascida no Amazonas, neta de caribenhos da ilha de Barbados, Wanda, que era muito querida no jornalismo e no meio artístico baiano, ia receber o título de cidadã baiana. Apresentadora de TV, repórter de rua, madrinha do Olodum, onde foi assessora de imprensa por muitos anos. Trabalhou no último carnaval e estava acometida de uma virose intestinal. Adquiriu uma infecção urinária e na noite do dia 3 de abril deu entrada em um centro médico da capital baiana para a realização de uma cirurgia de emergência, não resistindo e vindo a falecer. Militante do movimento negro, participou nos anos 80 das passeatas para a libertação de Nelson Mandela, da Noite da Beleza Negra, da Noite Mãe Preta e ganhou destaque como apresentadora da TV Bahia. Viajou por muitos países em coberturas jornalísticas. Foi porta-voz em Salvador na organização da cobertura da vinda de Michael Jackson para gravar o clipe no Pelourinho com a banda Olodum. Uma caminhonete Hilux e uma motocicleta bateram de frente na BR-101, causando a morte instantânea do motociclista. O impacto foi tão violento que a caminhonete saiu da pista e pegou fogo. O motociclista, identificado como Adilson Pereira de Souza, de 43 anos, o nome do condutor da Hilux não foi divulgado e, apesar da gravidade do acidente, não sofreu ferimentos graves. O 90 Segundos de hoje vem com Bruna de Antônio, musicista e professora. Oi, Inácio, boa noite. Eu sou Bruna, me chamo Bruna de Antônio, né? Eu sou filha de Bruno, filha de imigrante italiano, já falecido, meu pai. Sou filha de Alba também, uma professora, ex-professora. Também sou professora. Hoje eu recebi o convite para participar desse showzinho aqui com o Lauro, né? Mas sou baterista, gosto de tocar bateria. Também gosto da arte em si, pinto também quadros, já fui tatuadora durante uns 6 anos aqui em Poções. Eu faço bastante coisa, né? Sou fisioterapeuta também, sou professora de biologia, me formei em biologia, me formei em educação física também e hoje eu estou atuando agora como professora, né? Mas eu trabalhei durante 8 a 9 anos aqui como fisioterapeuta, aqui na área de saúde. Eu quero dizer para as mulheres que elas podem ser o que elas quiserem ser. Não tem que seguir o que alguém, não acho legal. Não, faça o que vocês têm vontade. Eu sou uma pessoa que eu sou muito livre, né? Então eu escolhi ser livre, tenho minhas tatuagens. Eu sei que isso às vezes choca as pessoas, mas é a minha forma de enxergar a vida. Eu sou livre, eu não me prendo a nada. E eu acho que as pessoas deveriam ser mais livres também. Uma mulher de 26 anos, moradora de Salvador, teve 80% do seu corpo queimado e está internada em estado gravíssimo. O ator da tentativa de feminicídio é seu ex-companheiro morador dos Jardins das Margaridas, local em que manteve Bianca de Souza em cativeiro. Bianca foi até a casa do companheiro Robson dos Santos, de 47 anos, que é cadeirante, para ajudá-la em alguma tarefa de casa. Ele a trancou num quarto e com álcool ateou fogo na casa. Robson, que sofreu pequenos ferimentos, foi atendido e em seguida recebeu voz de prisão por tentativa de feminicídio. Uma baiana de Receptivo foi injustamente acusada de furto por um casal de turistas argentinos. Os turistas estrangeiros acusaram Jussiane Manoeli de furto após perderem uma carteira. A baiana foi humilhada e obrigada a tirar a própria roupa para provar que não estava com o objeto, que posteriormente foi encontrada em outra loja. A carteira foi encontrada em uma loja onde os turistas estavam anteriormente e acabaram esquecendo. Mediante a trágica e infundada acusação, um amigo do casal ofereceu um suborno de R$200 para a baiana silenciar o ocorrido, o que ela recusou e a queixa foi registrada em uma delegacia de polícia da Praia do Forte. Bolsa de valores da Europa e Ásia tem queda generalizada após um anúncio do tarifaço de Trump.
Ursula von der Leyen, chefe do executivo da União Europeia, disse que o bloco está pronto para responder às tarifas recíprocas. Ela também afirmou que a União Europeia pretende negociar e que ações de retaliação serão tomadas somente caso as tentativas falhem. Já o Ministério do Comércio chinês desconsiderou as negociações comerciais multilaterais ao longo dos anos e disse que adotará contramedidas para preservar seus direitos e interesses. Para os economistas de vários países, as medidas adotadas por Trump podem causar uma mega inflação mundial. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, afirmou que medidas de Trump são uma catástrofe, tanto para a Europa como para os Estados Unidos. Na noite da segunda-feira, dia 31, policiais militares da 79ª prenderam um homem de 32 anos por tráfico de droga no bairro Bela Vista, em Poções. A ação ocorreu após denúncias anônimas informando que o indivíduo estaria comercializando entorpecentes na região. A equipe do Peto e da Rotan intensificaram o patrulhamento e localizaram o suspeito. Durante a busca pessoal foram encontrados com ele 2 porções de substância análoga à cocaína, R$ 104 em espécie, cocaína, 4 porções de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, diversas embalagens para acondicionamento de drogas, 4 celulares, 6 relógios de pulso. O suspeito revelou que parte dos objetos apreendidos era recebida como pagamento pela comercialização dos entorpecentes. O suspeito e todo o material foram encaminhados para os procedimentos na Justiça. Vamos para um comercial rapidinho e logo mais voltamos. Estamos de volta com muito mais informações para você. Um grande evento realizado em Poções e Bom Jesus da Serra nos dias 31 de março, 1º e 2 de abril, culminou na entrega dos laudos para os 584 expostos examinados no projeto de rastreamento organizado pela AVICAF e a ABREA, com apoio de instituições como o MPT Federal, MPF, INCOR, USP, Fiocruz, NRS, Secretarias de Saúde de Poções, Caetanos, Planalto e Bom Jesus da Serra. Amostra de 1% em média da população, com resultado de 14% testado como positivo para algum tipo de doença relacionada ao amianto, DRA. Causou alerta para a comunidade médica. Também foram observadas outras patologias descritas nos relatórios. Nossa reportagem conversou com representantes das instituições. Acompanhe. Veja, nós há anos que a comunidade aqui de Poções, de Bom Jesus e pequenos municípios vizinhos demandam a necessidade de um levantamento maior das pessoas possivelmente expostas ao amianto. Nós viemos aqui em setembro do ano passado, depois de todo um planejamento, e fizemos, trazendo uma carreta com um tomógrafo no seu interior, um grupo que foi fazer exame de função pulmonar e um outro grupo que foi fazer exame clínico. Então, 584 pessoas no mês de setembro, aqui em Poções, em Bom Jesus da Serra, foram avaliados. Fizeram tomografia, espirometria e um exame clínico. E nós viemos aqui, estamos aqui desde segunda-feira cedo, conversar com as 2 secretarias de Poções e Bom Jesus, explicar os resultados gerais encontrados. E ontem e hoje aqui em Poções estão entregando para cada pessoa que foi avaliada o resultado dos exames. Aquelas pessoas que tinham alguma doença relacionada ao amianto, que a gente está entregando aqui um laudo médico assinado por 5 médicos, mais um laudo do radiologista do Hospital de Barreto e mais um laudo do exame de sopro, da espirometria. As pessoas que têm doença do amianto a gente separa, os médicos já fazem um atendimento preliminar aqui hoje, informando quais são os procedimentos que eles vão ter que seguir. O restante que não deu doença do amianto, eles são encaminhados para a unidade de saúde, onde eles tratam habitualmente. Por quê? Alguns não têm nada, mas é importante registrar no prontuário que foi feito o exame e não achou nada. Outros têm outros problemas que não do amianto. Pode ter nódulo na mama, nódulo no mediastino, aqui no meio dos pulmões,
outras sequelas de tuberculose ou alguma até suspeita de uma infecção por fungo. Tudo isso eles foram informados para procurar a unidade de saúde para continuar a investigação. A maioria, felizmente, não deu grandes alterações, mas tem uma parte que deu. Por exemplo, no caso do amianto, nós tivemos aqui 12% das pessoas tiveram alguma alteração do amianto, tá certo? E esses vão ser investigados daqui para frente. 12% já é alarmante. Sim, veja, porque a maioria das pessoas tinha exposição ambiental, não é exposição ocupacional. Veja, numa fábrica em São Paulo da Eternit, em Osasco, nós encontramos placas pleurais em 27%. Aqui na população ambientalmente exposta, encontramos em 10% só placa. Depois tem outras alterações encontradas. Veja, não é esperado que você encontre numa população que está exposta no ambiente, porque elas levavam para casa produtos ou os seus familiares trabalhavam na mina e iam com roupa suja para casa. São várias formas de exposição que essas pessoas sofreram e agora você identifica com essa alteração. Se eu fizer um inquérito desse em outra cidade que não tem amianto, ou em São Paulo, eu não vou encontrar nada, um ou outro caso eventual. E aqui não, é uma quantidade bastante elevada para o tipo de exposição. E temos que levar em conta que a mina fechou em 67. Então, a maioria das pessoas que foram mais expostas no trabalho morreram e uma outra parte saiu da região. Então, se nós estivéssemos fazendo esse exame 20 anos antes, como vocês mesmos, a Vicaf, a Breia e a população demandavam, nós teríamos identificado muito mais gente. Não é que a gente queira identificar a doença, é um direito da população saber se aquela mina, naquela época, e depois por deixar aberta a visitação de quem quisesse, de crianças, etc., isso é uma responsabilidade da empresa, da SAMA, e é um direito da população saber se tem direito e, eventualmente, buscar a reparação pelas alterações encontradas. Vou conversar aqui com o Marcos Sola. Marcos Sola, secretário de Saúde de Poções. Marcos, que movimento você está tendo aqui em Poções hoje, aqui no Ginásio de Esportes? Bom dia, Inácio. Hoje nós estamos aqui reunidos para entregar os laudos do rastreamento das pessoas que foram expostas ao amianto. Poções faz parte desse TAC. Quer dizer, então, que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Poções vai continuar dando todo o apoio que esse pessoal precisa? Sim, exato. Vamos dar todo o apoio. Estamos aqui, a Secretaria de Saúde, nossa prefeita Dona Nilda, todos empenhados a dar todo o apoio possível, suporte da melhor forma para atender não só todos que foram expostos ao amianto, mas também suas famílias e seus acompanhantes. Falei aqui com o Marcos Sola. Muito obrigado, Marcos. Vou conversar aqui com o Clóvis, que é prefeito reeleito de Planalto, está aqui numa reunião em Poções, tratando de doenças do amianto. Clóvis, como é que é ser reeleito, ser prefeito da cidade igual Planalto e, de repente, está discutindo doenças relacionadas ao amianto, as DRAs da vida? Olá, Inácio. Prazer estar aqui no seu canal falando de Planalto, falando de Poções, da região. Eu acabei de ser reeleito, né, em 2024. Estou no 3º mandato e sempre vinha acompanhando falar sobre essa problemática do amianto, da contaminação do amianto aqui em nossa região. E é bom participar do debate, do que está sendo proposto, né, pela essa associação, essa organização, de buscar reparos, né, diante a SAMA, os efeitos ambientais causados na natureza, mas sobretudo no ser humano. O Planalto tem 8 pessoas, né, que foram avaliadas e graças a Deus não tem ninguém ainda, graças a Deus não tem ninguém contaminado, mas é bom acompanhar porque o amianto tem uma história longa aqui na região, desde a minha infância que eu ouvia falar, né, ali em São Félix, ali em Bom Jesus da Serra, e está lá até hoje, aquela mina paralisada, um cânion, né, ali cheio de água e não deixa de estar contaminando. E os trabalhadores da época que sentem hoje os efeitos, isso é positivo. Buscar através da saúde, através dessa associação, responsabilizar e também cuidar dessas pessoas. Vou conversar aqui com o João Bonfim, professor Bonfim, conhecido, ele é o vice-prefeito de Poções.
Bonfim, eu queria falar com você sobre esse projeto de rastreamento do amianto que aconteceu em setembro, ano passado, com aquela carreta tomógrafa. E hoje nós estamos aqui fazendo a entrega dos laudos. Você representando aqui o município, como é que está essa situação na sua cabeça? Como é que a gestão vê a questão do amianto em Poções? Olha só, Inácio, como nós já vimos acompanhando esse problema do amianto aqui em Poções e região, e você bem sabe disso, que a empresa que explorou o amianto aqui em Poções deixou não só um passivo ambiental, mas também muitas pessoas adoecidas. E o trabalho que essa carreta veio fazer aqui em Poções e também na região é muito importante para todos nós, porque muitas pessoas que estão com o problema ou estavam com o problema, né, e não sabiam, com esses exames elas terão condição de saber realmente se estão adoecidas ou não. E estando adoecidas por conta do amianto, elas recorrerem, né, aos seus direitos para que ela receba o tratamento adequado. E nós, da Prefeitura Municipal de Poções, estamos dando todo o apoio, porque entendemos que o cidadão precisa de cuidados, principalmente quando se trata da saúde. A empresa que veio aqui e explorou o amianto, ainda quando o Bom Jesus da Serra era distrito de Poções, ganhou muito dinheiro com certeza e deixou muita gente doente. Então nada mais justo do que ela se responsabilizar para cuidar dessas pessoas. E esse rastreamento é muito importante para que as pessoas tenham consciência da sua condição de saúde e possa cobrar, através dos órgãos competentes, o direito ao tratamento, ao cuidado, à atenção e ao acompanhamento. E nós do governo municipal, juntamente com a prefeita Dona Nilda, doutor Otto, estamos aqui abertos para ajudar no que for possível na continuidade desse trabalho. Esse rastreamento da população exposta ao amianto nos municípios de Poções, Planalto, Bom Jesus da Serra e Caetanos. Como é que foi, como é que está sendo feito e qual é o resultado? Bom, primeiro a dizer que são 26 anos que nós estamos vindo aqui, tá, para tentar fazer esse trabalho. Um trabalho que demorou muito, mas que foi muito bem sucedido. Nós tivemos 584 examinados, que representa 1% de toda a região que você mencionou. Então, esses dados que nos chegam, tá, de que 70% com exames alterados, com doenças relacionadas ao amianto, são de exposição ambiental, o que demonstra a gravidade, que o problema continua e que pode levar a outras pessoas e muitas pessoas a adoecerem no futuro, porque o amianto, as doenças não aparecem de um dia para outro, podem levar anos, é o chamado período de latência. Então, o trabalho que a gente plantou aqui, essa semente, ela tem de germinar, ela tem de ser regada, nós temos de criar um centro de diagnósticos aqui na região para dar conta disso, para que essa população fique assistida, porque o caso de Bom Jesus da Serra não tem outro igual no Brasil, tá? Então, isso é fundamental. O que nós encontramos, tá? Dos 584, como eu falei, nós tivemos 87 diagnósticos, que correspondem a 14,9% da população estudada, tá, com problemas de saúde. 15% é um número absurdo, tá? Porque a população não é para adoecer. Tá? O que nós sabemos? Que os trabalhadores que estiveram expostos até 67 são os mais atingidos, tanto que nós tivemos 12 casos de asbestose, só que 11 trabalharam na mina, apenas um não, mas ele já era esperado. Por quê? 92%? Porque a asbestose é uma doença de trabalhador, é o chamado pulmão de pedra, é aquele endurecimento lá de toda a capacidade aqui, perde a elasticidade do pulmão, por isso é chamado pulmão de pedra, é o parênquima pulmonar. Tá? Bom, nós tivemos 10 nódulos suspeitos de malignidade de câncer, um já foi biopsiado, confirmou o câncer, tá? E os outros 9 vão ter de passar por novas tomografias e vão ter de fazer biópsia, provavelmente. Tivemos 54 casos de placas pleurais, que é uma doença, tá, do amianto, que ela é reconhecida pela Previdência Social, pelo Ministério da Saúde, e que os 54 casos de placas pleurais também podem, se quiserem,
acionar na justiça o seu direito à indenização. Então, vejam, 87 casos, 14,9% da população. Imagine se nós tivéssemos feito de toda a população em torno do quê? 60 mil habitantes aqui da região. Então, esse trabalho precisa continuar. Tá? Nós agora, nossa próxima etapa, nós não podemos trazer a carreta todo ano, ela custa, só para vir aqui, transitar 1.300 quilômetros, ela custa R$500 mil. Então, com esse dinheiro, nós temos de lutar para que isso seja feito aqui, que os médicos se especializem, que a gente tenha um tomógrafo aqui, que seja possível fazer todos os exames num dia, não ficar fazendo esse jogo, vai um dia, faz uma coisa, outro dia, porque isso desanima, as pessoas moram em área rural, com muita dificuldade para ir até a Vitória da Conquista, passam o dia inteiro. Então, nós temos de trazer os equipamentos, os profissionais para cá, para a região. É essa a nossa próxima etapa de luta. Muito obrigado, falei com Fernanda Gianazzi, doutora no amianto. Na manhã do dia 3, um homem foi atropelado na BR-116, na altura do Aras Residência, e veio a óbito no local. O atropelamento ocorreu por um Toyota SW4, que estava a caminho de Vitória da Conquista, que levava Sil Farley, famoso cantor de arrocha que vai participar da 3ª edição do evento 10 Horas de Arrocha. A vítima, moradora de Lagoa das Flores, não teve seu nome divulgado. Também não foi esclarecido se era o cantor ou motorista da Toyota. A Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Técnico foram no local fazer o levantamento do caso. Durante a fiscalização de rotina, polícias rodoviárias federais que trabalham no posto de polícia rodoviária na BR-116 identificaram irregularidades nos elementos de identificação de um veículo Hyundai HB20 preto. Após uma análise aprofundada e consultas aos sistemas, foi constatado que se tratava de um carro clonado furtado em São Paulo, no dia 13 de 2 de 2024. A condutora alegou que o veículo pertencia a um vizinho e que o havia pedido emprestado para levar a família a um velório, desconhecendo sua procedência irregular. O fato aconteceu ao meio-dia da última quinta-feira. O veículo e a condutora foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Poções. Paulo de Reis, ex-prefeito de Caetanos, e o empresário do setor de construção civil, Emerson Silva, ex-vice-prefeito de Mirante, foram acusados de fraudes em processos licitatórios em obras realizadas na cidade. A Justiça bloqueou R$1.950.000 em bens do ex-prefeito. Segundo o promotor de justiça, Juano Leite, autor da ação, entre 2018 e 2020, eles fraudaram o caráter competitivo de procedimentos licitatórios e desviaram recursos públicos. Conforme o promotor, junto com eles fraudaram processos licitatórios mediante ajustes, oferecimento de propina a outros licitantes e elevação arbitrária dos preços das obras. Também se enriqueceram ilicitamente ao receber e incorporar as vantagens indevidas obtidas mediante o esquema de desvio de recursos públicos. Essas informações foram divulgadas pelo Ministério Público da Bahia. Paulo de Reis soltou uma nota através de vídeos em suas redes sociais e o empresário Emerson Silva afirma que as obras foram realizadas dentro dos conformes licitatórios. Meus amigos e minhas amigas, ontem saiu meu nome na imprensa, juntamente com a empresa Dizem, a respeito de um processo sobre licitação. Quanto a isso, gostaria de dizer, fazer o seguinte esclarecimento. Todas as obras que aquela empresa pegou foram concluídas e as suas prestações de contas aprovadas. Tiveram também a fiscalização do governo federal e do governo do estado, que é o pessoal da Caixa Econômica e o pessoal da CAR. Estou muito tranquilo quanto ao enfrentamento desse processo, embora que nele diz que houve um bloqueio nos patrimônios de R$1.950.000. Só as obras custaram R$976.000. Esse outro milhão provavelmente deve ser multa ou coisa do tipo, mas posso provar que não dei prejuízo ao erário ao município de Caetanos e nem tampouco à nossa sociedade. Ando de cabeça erguida, acredito na justiça e vou para esse processo com muita tranquilidade o enfrentar. A sociedade caetano sabe o que Paulo de Reis fez durante 8 anos. O quanto eu me esforcei e o quanto nós mudamos o município de Caetanos no quesito obra e de tratamento para com as pessoas.
Sou grato a toda a manifestação de apoio que tenho recebido. E digo a vocês, conte comigo e estou pronto para qualquer esclarecimento. Com o presidente Trump, as Big Techs, principais empresas de tecnologia do mundo, já acumularam perda de quase 4 trilhões de dólares. O levantamento feito a pedido do G1 considera a variação do valor de mercado dessas companhias entre 20 de janeiro, a data de posse de Trump, e na quinta-feira, dia 3, um dia após o tarifaço anunciado pelo presidente. O grupo inclui 7 gigantes da tecnologia: a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, e a Alphabet, dona do Google, Tesla, Amazon, Apple e Microsoft. Entre elas, a produtora de chips Nvidia, que registrou a maior queda do período de 889 bilhões de dólares, representando 26,4% do seu valor em 20 de janeiro. Uma farmácia de Itapetininga, interior de São Paulo, sofreu uma tentativa de assalto quando o homem adentrou o estabelecimento usando capacete e anunciou o crime. Nesse momento, funcionários e clientes, ao perceber que o gatuno não estava armado, reagiram e com a barra de ferro botou o malaco para correr. Tudo foi gravado por câmeras de segurança que acompanharam o caso desde o movimento em que o homem estaciona a moto em frente à farmácia, que fica na Vila Hungria. Mesmo golpeado por 6 vezes, o homem conseguiu fugir e é procurado pela polícia. A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira, dia 3, a terceira etapa da Operação Overclean, que investiga o envolvimento do grupo político do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, no desvio de cerca de 1,4 bilhões de reais do Departamento Nacional de Obras contra a Seca e da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, órgãos que atuam em ações estruturantes e emergenciais de enfrentamento à seca dos estados do Nordeste, em especial a Bahia. Comandados sendo cumpridos em Salvador, São Paulo, Belo Horizonte e Aracaju, a Polícia Federal tem como um dos alvos o ex-secretário de Educação da Prefeitura de Salvador, Bruno Barral. Mesmo com a denúncia de envolvimento de seu grupo político, a ACM Neto apareceu nas redes sociais durante a semana reclamando da estiagem e cobrando ações do governo do estado, dizendo ser a pior seca em 40 anos na Bahia, o que os especialistas não confirmam. Segundo o interlocutor do governo do estado, que não quis se identificar, com 1,4 bilhões de reais teria sido possível construir barragens e adutoras que garantiriam água em muitas regiões atingidas pela seca. Além disso, esses valores seriam essenciais para a distribuição de carro-pipa e a alimentação para animais e humanos. Foi divulgada pela resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, publicada na segunda-feira passada, dia 31, no Diário Oficial da União, o novo teto para o reajuste de preços de remédios vendidos em farmácias e drogarias de todo o país. As empresas que possuem registro de medicamentos vão ajustar os preços de seus remédios. Mas como vai funcionar? As medicações são separadas por nível 1, que vai aumentar 5,06%, nível 2, 3,83% e nível 3, 2,60%, sendo um total um aumento de 5,06%. A CEMED é composta pelo Ministério de Saúde, a Casa Civil da Justiça e Segurança Pública, Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, exerce a função da Secretaria Executiva, fornecendo um suporte técnico às decisões para a definição de novos valores que o Conselho leva em consideração fatores como a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a produtividade das indústrias de medicamentos e os custos não captados pela inflação, como o câmbio, a tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado. As farmácias e drogarias, assim como os laboratórios, distribuidores e importadores, não podem cobrar pelos medicamentos um preço acima do permitido pela CEMED. A Lei de número 10.742 de 2003, que trata da regulação do setor farmacêutico, prevê o reajuste anual dos medicamentos. Segundo a agência, a legislação prevê um reajuste anual do teto de preços com o objetivo de proteger os consumidores de aumentos abusivos, garantindo o acesso a medicamentos e para preservar o poder aquisitivo da população. Temos uma novidade no nosso jornal. A partir de agora, toda semana teremos o Giro Policial com Orlando Miranda, que vai nos atualizar das principais notícias da região.
Olá, muito boa tarde. Está começando o Giro Policial pelo seu jornal Global News. A 79 CIPM prendeu homem com mandado de prisão em aberto em Planalto. Na manhã deste último sábado, dia 29, durante rondas em Planalto, a guarnição da 79 CIPM abordou o indivíduo que pilotava uma Honda CB25OF Twister CBS placa GAJ1187. O condutor, um nacional de apenas 30 anos, demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre os documentos obrigatórios do veículo. Diante da suspeita, foi realizada consulta ao sistema, onde foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, referente a um homicídio no estado de São Paulo. Segundo as informações, ele é suspeito de execução de um homem de 31 anos em São Bernardo do Campo. O crime foi registrado por câmeras de segurança e mostrou a vítima sendo assassinada a tiros em meio a várias pessoas. Para tentar despistar a polícia, o suspeito teria se disfarçado de andarilho. Informações apontam que dias antes ele se envolveu em uma briga com a vítima, identificada como Dalis, e após ser agredido, decidiu se vingar. Ao ser confrontado, o indivíduo confessou sua participação no crime. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ele foi conduzido ao DISEP para doações das providências legais. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao quartel, onde permanecerá à disposição do comando. A 79 CIPM atende ocorrência de morte por descarga elétrica. Olha, essa semana foi a segunda vez que isso aconteceu na nossa Bahia. Dessa vez foi na cidade de Aracatu. Na tarde desta última quinta-feira, dia 3, policiais militares da 79 CIPM foram acionados para atender uma ocorrência na região da Serra Negra, no município de Aracatu, onde o homem foi vítima de uma descarga elétrica. A guarnição recebeu informações de populares relatando que a vítima, identificada como Antônio Fernando de Jesus Costa, havia sofrido um choque elétrico ao manusear uma bomba hidráulica. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o homem caído no solo, ainda segurando o fio de energia, sem responder aos chamados. Constatando-se o óbito diante da situação, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a realização dos procedimentos periciais e adoções das medidas cabíveis. A 79 CIPM apreende motocicleta e conduz menor por direção perigosa em Planalto. Na noite do último sábado, dia 29, durante rondas na cidade de Planalto, a guarnição da 79 naufragou um condutor realizando manobras perigosas e colocando em risco a segurança de pedestres e também os próprios motoristas. Ao perceber a presença policial, o indivíduo empreendeu fuga, conduzindo a motocicleta de forma imprudente por diversas ruas da cidade. A guarnição acionou sinais sonoros e luminosos durante todo o acompanhamento. O condutor perdeu o controle do veículo e caiu às margens da BR-116, próximo a um posto de combustível. O menor de apenas 17 anos foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Nilton Ferreira dos Santos, onde recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi conduzido ao DISEP de Vitória da Conquista, onde foi apresentado à autoridade competente para as providências cabíveis. A motocicleta Honda Pop 110, cor preta, placa RPF 5A26, foi apreendida e permanece à disposição da Justiça. A 79 CIPM registra morte decorrente de acidente doméstico em Guajeru, na tarde desse último sábado, dia 29.
A guarnição de serviço foi acionada pelo técnico de enfermagem do pronto atendimento de Guajeru, informando sobre um óbito decorrente de descarga elétrica na zona rural do município. De imediato, a equipe deslocou-se até o local e constatou o falecimento da vítima, identificada como Leandro Omundo Porto, 32 anos, que, segundo relatos de familiares e populares, por volta das 11 horas, foi desligar uma bomba d'água em uma lagoa quando sofreu uma possível descarga elétrica, vindo a desfalecer no local. A Polícia Militar manteve contato com a delegada plantonista, que adotou os procedimentos formais para acionamento do Departamento de Polícia Técnica, DPT. Eu vou ficando por aqui com as informações do Giro Policial. Vou chamar agora a minha colega de trabalho, Lalume. É com você, Lalume. Emanuel Vitorino, o vereador Antônio Venâncio Sampaio, protocolou um requerimento na Câmara Municipal solicitando melhorias da gestão na infraestrutura das estradas vicinais do município. O documento pede que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos tome providências urgentes para a colocação de cascalho em pontos críticos das vias que dão acesso ao povoado do Salgado e comunidades vizinhas. Segundo informações, as estradas estão em condições precárias devido às chuvas recentes, colocando em risco a segurança de motoristas e motociclistas que trafegam pela região diariamente e também aos moradores. O parlamentar agradeceu o apoio dos colegas vereadores e reforçou a necessidade de uma resposta rápida do poder público. A expectativa é que o pedido seja analisado e que as obras tenham início o mais breve possível, beneficiando a mobilidade e a segurança da população local. Aqui em Poções, a farmácia municipal Fábio Rocha completou 5 anos de atividade, na última sexta-feira, dia 28. Durante esses 5 anos, o município, através da Secretaria de Saúde, realizou cerca de 450 mil atendimentos e mais de 3 milhões de unidades de medicamentos entregues. E o aniversário da farmácia não passou despercebido pela gestão. Entre as autoridades presentes à comemoração estiveram o secretário de Saúde de Poções, Marcos Sola, a coordenadora de Vigilância Sanitária do município, a doutora Graziele Freire, a coordenadora de Atenção Básica, a doutora Keila Magalhães, a coordenadora da Assistência Farmacêutica, doutora Dilma Ferreira, a farmacêutica da Farmácia Municipal, doutora Milena Gomes, e a farmacêutica fiscal da CRF Bahia, doutora Moazélia Rolina. O Jornal Global News fica por aqui. Te vejo na próxima semana. Tenha uma boa semana. Tchau!